Mais um bloco para conversarmos um pouquinho mais aqui no programa hoje. E quem entrou agora nesse intervalo foi o Edson Pinto, que é cantor, compositor, músico, está aqui com a gente, e o Moisés Freire, que vem acompanhando o Edson, que é violonista. E a gente vai bater um papo com eles no outro bloco sobre a trajetória do Edson, esse novo projeto que ele tem agora, e vai bater um papo bacana com a gente. E já estão aqui para participar dessa nossa conversa, desse bloco. Agora que é escritor, com uma carreira bem recente, mas promissora, e vai lançar um livro em novembro, e veio aqui bater um papinho com a gente, né, Maurício, sobre essa história dele, que é interessante. Você é formado em biologia, né? Licenciatura em biologia, né? Mas aí você tem uma participação numa antologia de poemas, que é essa aqui, né? Poesia Livre 2014, Concurso Nacional de Novos Poetas. Você tem uma participação numa antologia de contos, que é esse que você tem aqui, deixa eu mostrar também. Horas Sombrias, né? Aqui são contos sobrenaturais, de suspense e terror. Olha só. Esse também. E você vai lançar o Fogo Fato em novembro, que aí é um livro teu de contos, né? São 25 contos e tal. Fora que você fez essa tradução aqui de A Cuidadosa Alice, que é uma adaptação da Alice do Lewis Carroll, mas assim, não é outra história, é a mesma Alice no País das Maravilhas. Mas pelo próprio autor, refeita, recontada pelo próprio autor. É uma história dele mesmo, uma outra Alice que ele... Porque tem uma história que ele fez a continuação, é isso, né? Não tem a continuação da Alice? É. Que não é isso aqui também, não. Essa é uma adaptação que ele fez do Alice no País das Maravilhas para criança. Ah, entendi. Porque Alice é assustador, né? Para criança, há que ter uma adaptação. Então, me fala então um pouquinho dessa tua relação com a literatura, só para a gente entender a tua história um pouquinho. Você é formado em biologia, ciências biológicas, e aí como é que foi a literatura na tua vida? Assim, desde criança, né, eu sempre tive um gosto pela leitura, né, pelos livros, né, sempre li, comecei com Sherlock Holmes, li uma adaptação da Odisseia quando eu era criança. Mas essa vontade de escrever, ela surgiu já depois da tradução, né, que eu tive a tradução publicada. E no início desse ano eu comecei a escrever contos próprios, histórias próprias. Agora, essa tradução, como foi que você também entrou nessa coisa de traduzir essa história? Foi que uma editora, foi um convite? Como é que é isso? Na verdade, eu vi que essa história ainda não tinha na língua portuguesa, né, essa versão, e eu resolvi traduzir. Porque a tradução é assim que funciona, é? Eu perguntei assim para saber como é quando a pessoa decide traduzir. Isso, mas aí dessa vez eu que quis traduzir porque eu gosto mesmo do Lewis Carroll, da Alice. Até porque essa história é fantástica. E como os textos dele estão em domínio público, né, todo mundo tem esse acesso. Ah, entendi. Então uma edição sua, independente. Isso. Eu fui atrás das editoras e essa aceitou, a editora Chiado. Entendi. Então é por uma editora, na verdade, né? Bom, eu já queria começar perguntando. Ele escreve contos, de terror, de suspense, e assim, isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção, né, ultimamente. Assim, eu creio que entre as áreas da literatura, essa coisa do suspense, ela se mantém, né, viva, inclusive assim, entre o público mais jovem, né? Eu queria que ele falasse para mim quem é o público dele, como é que ele situa essa produção, se você já tem um público, como é que você divulga o seu trabalho, né? Porque a gente sabe também que existem muitas dificuldades para autores que estão começando a se lançar no mercado editorial, né, de uma forma geral. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação com o público. E olha só, eu abri na página certinho, pode entrar, né? Eu não vou autor. Acho que a questão do público, ela é jovem mesmo, como tu falaste, né? Mas adultos também leem. Por exemplo, eu coloquei esse livro para vender na internet e o cara comprou, né? E aí ele nem sabia que tinha um conto meu e nem sabia que era de Belém, porque ele gosta mesmo de terror, né? Ele já é adulto, mais de 50 anos. E aí a gente se encontrou, né? Eu vendi o livro para ele, a gente conversou um pouquinho, né? Então tem desde de criança, assim,
15 anos, 10 anos, 16 anos, 18 anos, até os adultos. Mas aqui são vários autores brasileiros, é isso? Só autores brasileiros, né? Nessa antologia. É isso que eu ia perguntar. E também como é que foi essa seleção? Entrar para essas duas coletâneas? Foi um convite que surgiu? Não, eles abrem o edital, né, no site deles e aí dizem tudinho, direitinho, o que eles querem, até quando eles querem. E aí a pessoa submete o trabalho. Então, no caso, é necessário também correr atrás, isso, né? Isso, com certeza. Se você quiser publicar, então acho que isso é uma regra que vale para todos os gêneros, né? Literários hoje em dia. Se você quiser que o seu trabalho seja conhecido, tem que correr atrás. Correr atrás. Legal, quer dizer. Mas passa bem uma concorrência assim? Sim, tem a seleção. Pode ser aceito ou não. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Eu vi alguma vez alguém falar que toda pessoa que escreve sobre terror, conta fatos que amedrontam, tiveram algum problema quando criança. Eu queria saber se tivesse o mesmo problema. Você foi meio trauma. Assustado. Olha, come, senão o bicho vai te pegar de novo. Não foi nada. Não que eu lembre. Você gosta mesmo porque gosta. Agora, olha só, o Pode Entrar, que é o teu conto aqui nessa antologia do terror, ele é bem curtinho, eu tô vendo aqui. É um conto bem curtinho. E dá pra contar um pouquinho pra nós o que é essa história rapidinho? Dá. Então, o conto, esse meu conto Pode Entrar, ele se passa pela cidade de Belém, né? Conta a história de uma velha senhora. Né? Essa velha senhora ela já mora sozinha na casa dela. E ela tem um neto, aliás, ela tem uma neta, uma filha e um neto. E ela lembra que nesse dia específico, ela chama essa filha para visitá-la. Né? Então ela vai tomar banho e aí ela ouve uma batida da porta. Ela fala, pode entrar. E aí ela continua o banho dela, porque ela lembra da filha, né, que ia visitar. Achando que era a filha. E aí ela vê que ninguém entra, né, na casa, então ela fala de novo, pode entrar. E aí ela vai verificar o que é. E aí é quando começa esse suspense, esse terror. Aí você não pode contar mesmo. Qual que eu posso sortear dos três hoje? Pode ser o Alice e o de poesia. Tá, esse aqui esse é o de poesia, Poesia Livre 2014, concurso nacional. Aqui você participou de um concurso, é isso? Isso. Também com a mesma coisa? A mesma coisa, edital, eles abrem edital, eu mandei uma poesia. E aqui o teu poema é sobre mais ou menos assim, qual é o teu universo? Ele é inspirado na história da Alice também. Você tem uma fixação pela Alice. Do Lewis Carroll. Por que te fascina tanto a história da Alice, apesar de eu achar que ela é uma história fascinante, né? Com certeza. Da infância, né? Essa história pela Alice. Principalmente por causa do filme, né? Do Walt Disney, feito pelo Walt Disney. Mas depois fui atrás, né? Descobri que era um livro. Essa versão do Alice do Tim Burton, né? Você assistiu, não? Assisti. Gostou? Gostei. Pô. Meio exagerado. Segue bem o estilo dele, né? Mas o estilo dele mesmo. Foi bem. Não tem muito a ver nem com o filme do Disney, nem com o livro. Mas ele puxa muitas referências, faz muitas referências ao Lewis Carroll. Não só a obra da Alice, mas outros poemas. Presta para muitas interpretações, né? Como todas as histórias, aliás. Mas ali tem muito, né? Muita viagem. É muito metafórico. Então, é muito simbólico. Então dá para analisar sobre vários aspectos. É por isso que é interessantíssimo, né? E o teu poema também tem como base essa história. E falando um pouquinho do Fogo Fato, que é esse livro que você vai lançar em novembro, aí é um livro de contos, são 25 contos. E o tema desses contos, aí são temas variados. Aí você não se prendeu a terror, a Alice. Não, são vários temas, né? Desde o suspense, ficção científica, o conto fantasia, né? Literatura fantástica, até temas do cotidiano mesmo, do dia a dia. Né? E o Fogo Fato, que é o conto principal, é o maior conto dessa antologia. Ele conta a história, se passa aqui no interior do Pará, né? E conta a história do Ribeirinho, do Gilmar. Né? E aí eles